A modalidade de ensino à distância, conhecida também como EAD, nunca foi tão utilizada como em 2020 e 2021. Com as pessoas tendo que ficar mais tempo em casa devido ao coronavírus, instituições educativas de todos os segmentos precisaram aderir às aulas online. Para configurar o EAD, basta os alunos e professores estarem em ambientes distintos e usando tecnologias de informação e de comunicação em tempo real. Vale ressaltar que este tipo de ensino não surgiu em detrimento da pandemia, sendo o primeiro registro da atividade no século passado, lá em 1904, por meio de uma ação do Jornal do Brasil. Em virtude das medidas para combater a disseminação do vírus, professores e alunos precisaram recorrer a um aprendizado virtual. Assim, o EAD ficou mais popular e presente no país. E com isso, novas discussões sobre os prós e contras do ensino à distância voltaram a surgir. A educação à distância, ela não é nem descartável e nem exclusiva. Ela não é algo que não se deva usar e nem algo que só se deva usar. Eu lembro e retomo. A primeira forma de educação à distância foi o livro, seja em pergaminho, seja em papiro, seja em papel. A educação presencial, ela não pode ser deixada de lado, em grande parte, especialmente na educação básica. Como eu digo e quero reafirmar, crianças e jovens precisam do território escolar como experiência sociocultural de aproximação e encontro. Pensar em sala de aula é pensar em professor em frente ao quadro negro, alunos pelos pátios e corredores. Mas, por outro lado, existem pontos que podem fazer esse ensino um pouco diferenciado valer a pena, como, por exemplo, o custo. Na maioria das vezes, é uma educação mais acessível financeiramente. Além disso, alguns gastos com alimentação e transportes passam a não ser mais necessários. Outro ponto interessante a ser considerado é que as instituições costumam deixar as aulas disponíveis na plataforma para o aluno assisti-la quando puder, ou mesmo mais de uma vez. Também existe a possibilidade de pausar o conteúdo, o que ajuda a fazer as devidas considerações no caderno. Isso é a chamada personalização do estudo, onde o conteúdo é adaptado da melhor maneira para cada estudante. Além dos horários apresentarem uma fácil adaptação à vida do estudante, a possibilidade de acessar o conteúdo de qualquer espaço torna o EAD ainda mais flexível. Isso faz com que cada vez mais cursos de graduação e pós-graduação sejam disponibilizados neste sistema. Nesta modalidade, o estudante não precisa morar perto da instituição de ensino, existindo a possibilidade de residir até em outro estado ou país. O MEC assegura que tanto o diploma do curso presencial quanto do EAD tem a mesma valia. Não existe educação à distância sem internet ou aparelhos eletrônicos. Porém, a realidade do Brasil não é tão favorável nesse aspecto, pois muitas famílias não possuem internet ou computador, caracterizando um fator de exclusão. Ainda existem cursos e graduações que não possuem a modalidade de educação online. Algumas especializações precisam de uma vivência presencial, como é o caso das áreas da saúde. Sem ter um professor vigiando o ambiente em que o aluno está, as distrações e a falta de foco podem ser um problemão. A falta de concentração pode interferir no seu desenvolvimento como aprendiz. Esse é um combo de competências indispensáveis para um estudante de AD: organização, planejamento e autonomia de sobra. Para alguns alunos, essas podem ser verdadeiras barreiras no seu desenvolvimento e rendimento. Conciliar as tarefas, as aulas, os estudos e outras demandas do dia a dia pode ser um grande desafio. Esse tópico que vamos falar agora tem aflorado durante o distanciamento social.
A falta de sociabilidade, o contato com outros estudantes é sempre importante. A troca que pode existir no presencial por meio de discussões e trabalhos em grupo, por exemplo, agrega e facilita muito a assimilação do conteúdo. Por isso, é muito importante analisar cada uma dessas modalidades e entender qual delas faz mais sentido para cada pessoa e avaliar esses prós e contras. Normalmente, associamos o EAD a faculdades. Porém, com a pandemia, nos vimos em um cenário onde até crianças se deparavam com essa nova realidade de ensino. Desde março de 2020, as escolas públicas precisaram cancelar as aulas presenciais. E somente há pouco tempo que retomaram a passos lentos. Uma pesquisa da TIC Educação de 2019 aponta que apenas 14% das escolas públicas e 64% das particulares de áreas urbanas já contavam com um ambiente ou plataforma de aprendizagem à distância, ou seja, apenas 28% das instituições de ensino localizadas em áreas urbanas contavam com essa estrutura. De acordo com o Centro Regional para o Desenvolvimento de Estudos sobre a Sociedade da Informação, 3 em cada 4 brasileiros acessam a internet. Porém, o acesso é segregado, levando em conta diferenças de renda, gênero, raça e regiões. Eu não concordo em si com essa modalidade de ensino, já que ela reforça as desigualdades estruturais da educação, já que nem todo mundo tem acesso aos recursos remotos, nem todo mundo tem internet. Pelo menos 1 a cada 4 crianças ou adolescentes não tem acesso à internet. Sendo assim, como teriam acesso à informação em um ensino online? E até os professores tiveram dificuldade para se adaptarem. No início era um pouquinho mais complicado, porque tinha uns que são muito tímidos, né? Que eles não gostam mesmo da questão da câmera, da questão do microfone. Às vezes para ele é muito intimidador abrir um microfone e falar no meio da aula. E para nós é um outro desafio, porque a gente tenta alcançar esses meninos de alguma forma. O ensino à distância pode representar uma queda de qualidade acadêmica das pessoas ou mais agilidade na construção de profissionais?